Fala, amigos do Esquema Tático, beleza? Eu sou o Frederico, antes é mais um ET Apostas para vocês. Hoje vamos falar sobre o que deu errado no último vídeo e falar das apostas para esse meio de semana. Lembrando que não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, de te dar um curtir nesse vídeo, comentar, ativar o sininho de notificações, entendeu, né? Se inscrever no canal e beleza. Então, antes de começarmos, Greg, solta a vinheta aí. Bom, gente, vamos falar o que deu de errado no último vídeo, né? Que foi um final de semana meio decepcionante para todos nós. Primeiro, a gente apostou que o Borussia Dortmund venceu o Freiburg fora de casa e estava melhor, inclusive no primeiro tempo criou as principais chances, só que no segundo tempo, em 6 minutos, tomou 2 gols e aí já era, né? Conseguiu até diminuir, mas daí o Freiburg segurou a partida e venceu a partida por 2-1. Peidada do Borussia. O Borussia Dortmund tá peidando muito essa temporada, não sei o que aconteceu. Bom, depois a gente foi para Real Madrid Huesca. A gente postou que o Real Madrid vencesse o primeiro tempo e o Real Madrid, meu, muito fraco. O Vinícius Júnior errando passe assim, recebia a bola na entrada da área, passo de 3 metros errava, assim, muito mal o Vinícius Júnior no primeiro tempo. Como o pessoal fica falando que ele é novo Negueba, eu falo que não, que ele tem muito potencial, mas, pô, Vinícius Júnior, ó, foi horroroso o jogo contra o... Foi horroroso o seu desempenho contra o último colocado da La Liga, mano, é um time fraquíssimo. Então, assim, decepcionante o Real Madrid quando ganhou no jogo, no final das contas. Mas um primeiro tempo horroroso do Real Madrid, o goleiro nem tomou susto, o goleiro do Huesca, então outro red. Outro red, a gente também apostou que o Tottenham bateu o West Bromwich no primeiro tempo e também ganhou também o jogo, mas o primeiro tempo também muito fraco do Tottenham, né, não conseguiu converter nenhuma chance de gol, acabou sendo um 0-0 no primeiro tempo, então outro red. Depois a gente apostou que o Napoli batia o Genoa. O Napoli está brigando pelas primeiras colocações, faz goleadas aí de vez em quando, mas também é uma partida fraca do Napoli e perdeu para o Genoa. E por fim, a última aposta foi Palmeiras e Tigres, que a gente já tem um vídeo falando sobre. Se a gente não soltou, a gente vai soltar ainda. Um vídeo falando sobre essa partida. E realmente uma partida horrorosa do Palmeiras. O Palmeiras jogando tão mal quanto na final da Libertadores. A gente esperava melhoras, né? Mas jogou tão mal quanto. E perdeu merecidamente pro Tigres por 1-0. Então a gente tem esses 4 heads aí do último vídeo. E vamos aí para as apostas desse meio de semana. Esse meio de semana que a gente vai focar muito no Brasileirão, né? Porque são mais jogos de Copa, a maioria dos campeonatos nacionais são só no final de semana, né? Então, o único jogo internacional vai ser entre Atlético de Bilbao e Levante, jogo válido pela Copa do Rei. O Atlético de Bilbao tem muito mais time, inclusive foi campeão da Supercopa sobre o Barcelona. Então, eu acho que o Atlético de Bilbao vence essa partida, um mod de 1,75 sobre o Levante. Então, vamos apostar nisso. Próximo jogo é Internacional e Sport. O Inter que está ali uma rodada a menos que o Flamengo e um ponto na frente. Se vencer com o empate do Flamengo com o Bragantino, abre novamente 4 pontos de vantagem e volta a respirar, volta a criar aquela gordurinha para as últimas 3 rodadas. Isso porque tem confronto direto entre Internacional e Flamengo na penúltima rodada. Então é importantíssimo o Internacional vencer e abrir uma gordura, porque por mais que perca para o Flamengo na penúltima rodada, ainda segue líder. Então uma vitória importantíssima. O time do esporte que se afastou um pouco da zona de rebaixamento, ainda está só um ponto na frente do Vasco, mas tem 2 times entre eles, né? Então o Vasco é o primeiro na zona de rebaixamento, aí tem Bahia, Fortaleza e depois o Sport. O Sport ele tá vindo de boas atuações, né? 12 tá nos últimos 5 jogos, né? Então vem conseguindo reagir um pouco, mas eu vou apostar na vitória no intervalo do Inter. O Inter que tem, pelo menos com nos últimos jogos, mostrando um volume de jogo muito forte, principalmente no começo da partida, para tentar resolver o jogo e depois administrar o jogo. Eu vou postar uma vitória do Inter no intervalo, odd de 2,05. Próximo jogo é o jogo dos desesperados. Vasco da Gama e Fortaleza. O Vasco da Gama que está no primeiro time na zona de baixamento com 37 pontos. O Fortaleza que está um ponto à frente em 15º lugar com 38. Jogo dificílimo, as duas defesas muito frágeis. O Fortaleza com 35 gols tomados em 34 jogos, a do Vasco com 49. Mas o Vasco tem um ataque melhor, né? 34 jogos, enquanto a Fortaleza tem 31 em 34 jogos. Eu acho que vai ser um jogo aberto, eu acho que nessas últimas rodadas, principalmente para quem está um ponto, mesmo número de pontos na zona de rebaixamento, é necessário vencer. Então, eu vou apostar em ambas marcam. Eu acho que vai ser um jogo que vai sair gol, porque as duas equipes precisam vencer.
segurar um empate não é mais interessante para nenhuma das duas. Então vou de ambas marcam a de 2,10. Próximo jogo é Fluminense e Atlético Mineiro. Apesar da campanha excepcional do Fluminense, a gente tem que admitir isso, para um time bem limitado tecnicamente, vem fazendo uma campanha incrível. Ganhou 4 dos últimos 5 jogos, talvez até tá brigando com o São Paulo por uma vaga direta na Libertadores no quarto lugar. Só que o Atlético Mineiro, e o Atlético vai receber o Atlético Mineiro que vem ali num momento irregular, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E qual a situação dos dois? Apesar do aumento melhor do Fluminense, eu acho que o Atlético Mineiro tem mais jogo. E esse é o jogo decisivo para o Atlético. Porque se o Inter ganha do Sport e o Atlético não, e o Atlético, sei lá, perde para o Fluminense, a diferença sobe para 9 pontos, aí já era o campeonato. Então, se o Atlético Mineiro quiser sonhar ainda com o campeonato, precisa vencer o Fluminense. Eu acho que o Atlético tem mais time, acho a odd muito boa, vou postar na vitória do Atlético Mineiro, odd de 2,05 também. E para finalizar o jogo da capa, Corinthians e Atlético Paranaense. Corinthians em 8º lugar, Atlético Paranaense em 11º. Os dois estão brigando ali por um possível G7, né? Apesar que o Palmeiras já está em 7º lugar no campeonato, né? Então talvez se o Palmeiras cair mais no campeonato, não vai ter um G7. Mas na verdade vai ter, né? Porque vai ter ainda a final da Copa do Brasil, o Grêmio está brigando pelas primeiras colocações, então Corinthians está brigando, e o Atlético Paranaense ambos brigam pelo G7, né? O Corinthians tem 48, o Atlético Paranaense tem 46, então existe uma briga entre os dois ali pela última vaga da zona de classificação ali para Libertadores. E uma coisa que eu tenho visto bastante, o Atlético Paranaense vem tendo uma defesa meio frágil, vem tomando os gols bobos, enquanto o Corinthians vem sendo um time de pressão. Então, apesar de não vem de uma campanha meio irregular, o Corinthians é um time que bota muita pressão no começo do jogo, mas também se dá muito espaço. Então, eu acho que vai sair um gol nesse primeiro tempo aí, porque é aquilo que eu falei, o Corinthians do Mancini busca abrir o placar logo, é o time que pressiona no começo do jogo para buscar o gol, e o Atlético Paranaense joga nos contra-ataques e a defesa do Corinthians vem dando vacilo. Então, eu acho que vai sair gol no primeiro tempo, então a minha aposta é mais de 1,5 gols no primeiro tempo entre Corinthians e Atlético. Mais de meio gol, desculpa. Ou seja, vai sair um gol no primeiro tempo entre Corinthians e Atlético Paranaense. Então vamos repassar as apostas aqui. Copa do Rei, Atlético de Bilbao, Bote Levante 1,85. Internacional vence primeiro tempo contra o Sport 2,05. Ambas marcam para Fortaleza e Vasco. O Atlético Mineiro vai vencer o Fluminense fora de casa de 2,05. E para finalizar, Corinthians e Atlético Paranaense, mais de meio gol no primeiro tempo, ou seja, vai ser pelo menos um gol no primeiro tempo, odd de 1,50. Então tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver se a gente volta a ter até aqueles lucros um pouco mais gordos que a gente teve há 2 vídeos atrás. E é isso. Falou.